Bem-vindos de novo ao canal A4E5 em mais um vídeo, o vídeo número 18, sobre a abertura Ruy Lopes. Agora nós vamos falar sobre uma variante das mais espetaculares, das mais famosas, que leva o nome de Frank James Marshall, um grande campeão americano de xadrez. E essa linha, que foi inaugurada num embate no torneio de Nova York, em 1918, entre Marshall de negras e Capablanca de brancas. Essa linha ela é uma variante irregular das variantes fechadas da Ruy Lopes. Então, trocando em miúdos, ela começa na posição usual do início da abertura fechada, mas ela não atinge a tabia principal. Ela, antes de atingir a tabia principal, ela se modifica. E ela se modifica logo um pouco antes, 2 lances antes, ocorre uma inversão de lances sutil, que no lugar do lance 7 das negras se jogar D6, as negras optam por jogar o roque antes de avançar o peão de D. Isso cria uma situação interessante que dá a oportunidade das negras jogarem imediatamente D5, sabendo que vão gambitar o peão de E5. Já estudamos no vídeo 10 e no vídeo 11 que as negras normalmente jogam D6. O objetivo no desenvolvimento da abertura fechada é apoiar o peão de E5. E o lance D6, ele é básico para a estrutura de defesa das negras. No Marshall, as negras abrem mão da defesa do peão de E5 e deixam ele cair. Em troca, vão ganhar a oportunidade de ataque. Nesse ponto eu vou fazer 2 comentários. Um sobre nomenclatura e outro uma curiosidade histórica. Em relação à nomenclatura, que muitos chamam essa linha de ataque Marshall. Se você chamar ela de ataque Marshall, você vai estar mentindo 2 vezes. Uma para cada palavra. Porque não é um ataque, é um contra-ataque. Eu faço questão de usar esse nome contra-ataque, porque ataque é das brancas. E, de fato, não podemos chamar de defesa, apesar de ser uma ação das negras. Essa linha, ela não tem nada de defesa. As negras estão partindo para cima das brancas. É um ataque. Mas por serem as negras a fazer, eu prefiro chamar de contra-ataque. Por isso, se você for ver em outros vídeos, for ver em livros, você vai eventualmente achar ataque Marshall. Eu não gosto desse nome e prefiro o nome contra-ataque. Mas eu falei que a gente está mentindo 2 vezes. Uma porque chamamos de ataque e a outra porque chamamos de Marshall. E essa é a curiosidade histórica. Ué, não foi Marshall que descobriu essa abertura? Exatamente, não foi. O gambito do peão em E5, jogando-se D5, foi usado pela primeira vez por Chigorin, em um jogo no início do século XX, contra Tabenhal. A gente vai reproduzir no vídeo aqui muito rapidamente, sem comentar lance a lance, mas o gambito foi utilizado na antiga variante D3, que era usada na época, no início do século XX, e Chigorin avançou o peão para D5 num segundo tempo. Ele jogou D6 e depois D5, em 2 tempos, e criou um ataque bastante forte. Marshall viu esse jogo e se inspirou, implementando o D5 num único tempo, ativando o ataque muito rápido. E pela época que foi o jogo de Chigorin, e pelo fato dele ter usado isso exatamente contra Capablanca, nós intuímos que ele guardou na gaveta isso daí como uma arma secreta há bastante tempo. Infelizmente, na sua estreia, ele não conseguiu ser bem sucedido. Mais tarde, ele mesmo começou a aperfeiçoar a linha, mudando a continuação dos lances, e hoje a linha está bastante aperfeiçoada. Passou pelas mãos de Geller e de Spassky, que fizeram várias contribuições, e hoje a linha principal é bastante sólida
E o contra-ataque Marshall passou a ser uma arma bastante temida, inclusive sendo evitada por muitos. Muitas vezes as brancas declinam a chance para as negras jogarem D5. E isso é feito de algumas formas. A mais simples é inverter os lances também. O usual seria D6, C3, roque, H3. Se for jogado o roque, eu respondo com H3 no lugar de C3. Porque sem a possibilidade de se jogar o bispo para G4 na variante moderna, o contra-ataque Marshall não funciona. Então só vai restar as negras jogarem D6, e aí então brancas jogam C3, e por transposição voltamos à tabia principal da variante fechada. Simples assim. Existe também uma linha anti-Marshall jogando A4. Ela é mais complexa, não recomendo. Se você quiser evitar entrar na Marshall, se o roque for antecipado pelas negras, recomendo o uso do lance H3. Mas digamos que você seja corajoso o suficiente para enfrentar as negras e use a ordem natural das brancas, jogando C3. Isso permite a entrada na linha. E as negras vão jogar D5. Começa então a sequência usual de capturas. Captura D5, cavalo captura D5. Cavalo captura E5, cavalo captura E5, torre captura E5. E atingimos nesse diagrama a tabia principal do contra-ataque Marshall. Dessa posição surgem basicamente duas linhas. Uma que hoje é apenas histórica, que é exatamente do jogo do Capablanca, que não se usa mais. A linha moderna, ela se continua normalmente hoje com C6, mantendo o cavalo plantado no meio do centro do tabuleiro, e brancas respondem com D4, apoiando a torre ainda no centro. Essa é a resposta moderna. Mas vamos primeiro olhar a resposta histórica, onde Capablanca e Marshall se enfrentaram no torneio de Nova York em 1918 e foi jogado nesse momento cavalo para F6. Capablanca de brancas imediatamente recuou a torre para E1. Eventualmente D4 teria sido um lance bom, aproveitado o tempo para consolidar o centro. Isso teria sido interessante. Mas ele já se adiantou ao ataque que se seguiria das negras, que é o lance bispo D6, atacando a diagonal de casas pretas. Capablanca responde com H3, aparentemente tentando proteger a casa G4, mas essa proteção ela não é tão válida assim. Ela protege contra a entrada do bispo em G4, mas não contra a entrada do cavalo. E vejam o que acontece. Cavalo G4 exclama. E exclama porque o cavalo não pode ser capturado, por causa da ameaça da entrada da dama por H4. Só vendo o exemplo no diagrama, se peão captura, dama H4, dama para F3, tentando proteger, bispo H2 cheque, rei para F1, bispo captura G4, ameaçando a dama é obrigada a ir para E4, bispo F4, e não pode ser capturado porque tem ameaça de mate em H1. Então avança-se o peão para abrir a diagonal para a dama proteger, ameaçando o bispo e dama simultaneamente. Não há problema algum, a dama se protege em H2. Peão captura bispo, bispo H3, cheque. E a única saída do rei é ir para a coluna central e a dama fica cravada na coluna E. Após torre de A para E8, as brancas estão perdidas. Então, sabendo que a captura do cavalo pelo peão não é uma opção, vamos voltar os lances e seguir com dama F3, tentando reforçar a proteção no local. Negras não se intimidam com isso e jogam dama H4, como esperado. Brancas, enfim, desenvolvem seu centro, jogando D4.
inclusive porque o peão de H3 ainda não pode capturar o cavalo, pelo mesmo motivo da linha já demonstrada. E negras continuam seu ataque com cavalo captura F2. E novamente, brancas não podem responder com a captura. Se dama capturar o cavalo, o bispo de casas pretas pode realizar a cravada. Mas cuidado com a ordem de lances, porque se jogar bispo G3 direto, cravando a dama, dama captura F7, torre captura F7 e mate com torre A8. Então, primeiro temos que jogar bispo H2 cheque, e aí com o rei em F1, agora sim, bispo G3, cravando a dama. Segue bispo captura H3, G captura H3, torre de A para F8 e a dama cai. Então, novamente, a tática não permite as brancas contra-atacarem e a melhor opção de lance, no caso desse diagrama, teria sido bispo D2. Mas Capablanca jogou, na verdade, torre E2. Também serve, funcionou, mas bispo D2 teria sido mais forte. E agora Marshall faz o lance que praticamente destrói o seu ataque. Infelizmente, ele optou por jogar bispo G4, quando na verdade o ideal teria sido recuar o cavalo. O cavalo está perdido de qualquer forma. No momento em que se jogou cavalo para F2, quando a gente lança o cavalo numa linha, penúltima linha, numa última linha, é uma passagem só de ida. Dificilmente o cavalo consegue retornar. E ele já estava contando com isso. Não só o Marshall, como o Capablanca também sabia disso. Então, o ideal teria sido recuar o cavalo para G4 e, uma vez o peão capturando o cavalo G4, trazer o bispo para G4. Ele teria uma atuação muito melhor e teria um jogo mais ou menos em pé de igualdade, um bom ataque em troca do sacrifício. No caso, aqui, após bispo G4, as brancas começam a virar o jogo e as negras começam a perder o seu ataque. O ataque fica completamente anêmico a partir daqui. E as brancas passam a dominar o jogo. Sem comentar mais lance a lance, as negras ficam apenas com a dama e o bispo, isso não é suficiente para o ataque. E o rei acaba conseguindo fugir para a ala da dama, ficando protegido. Brancas terminam por resolver a ala da dama com um peão passado e finalizam o jogo num diagrama lindo de tática. Nessa posição, brancas jogam, vencem em um lance. Negras acabaram de jogar torre E3, ameaçando a dama, e as brancas jogam e vencem. E o lance, se você quiser analisar, dê uma pausa, que eu já vou dizer o resultado imediatamente, que é bispo captura F7, cheque, e não tem como sair. Se o rei fugir, é mate em seguida, e se a torre captura, o peão promove a dama e também será mate em seguida. Fosse outro jogador, nunca mais teria usado essa linha, isso teria ficado esquecido para todo sempre. Mas que bom para a história que Marshall era bastante resiliente, ele mesmo estudou o caso e descobriu que a continuação com C6 era muito superior à da com cavalo F6. Mais tarde, Geller estudou também a posição e Spassky utilizou essa linha em um dos seus jogos. E é nesse exemplo, Stein versus Spassky, que nós vamos estudar a linha com C6. Brancas usualmente respondem com D4, apesar de existirem linhas ou com a troca do bispo pelo cavalo, um B captura D5, C captura D5, seguido de D4, e também uma linha feita por Fischer contra O'Kelly, em que ele jogou G3 para impedir a possibilidade de dama H4. Seguindo a linha principal, com D4 pelas brancas, segue bispo D6,
torre E1, dama H4, G3, dama H3, bispo E3, bispo G4, dama D3, torre de A para E8, cavalo D2, torre E6. E esses lances todos, eles são teóricos. Até esse 17º lance, nessa figura nós chegamos à tabia da linha, é a tabia da variante. Stein e Spassky jogaram essa partida até esse ponto, cada um gastou 1 minuto de jogo. O resto da partida inteira, e a partida só teve 32 lances, eles consumiram praticamente as 2 horas que eles tinham. E acabaram a partida terminando, acordando um empate, porque eles entraram ambos em apuro de tempo. Seguiu-se então A4, D captura A4, torre captura A4, F5, e desde já notem a intenção das negras em encarcerar o bispo na casa E2. E agora vocês vão perceber a profundidade da capacidade de cálculo que Stein teve nessa posição. Ele ignorou a ameaça e jogou dama F1. E as negras cumprem a ameaça jogando F4, quando na verdade o ideal teria sido esperar e recuar a dama para evitar essa troca, com dama H5. Agora vejam a sequência. Continuando, depois de F4, dama captura H3, bispo captura H3, e aqui nesse ponto ele fez torre captura A6. E agora nós entendemos que ele está sacrificando o bispo em troca de praticamente todos os peões das negras. E ele acabou deixando 3 peões passados como resultado. A partir daqui não vou mais comentar lance a lance. Brancas conquistam os peões das negras em troca da peça. E chegamos à situação final de 3 peões passados e uma torre contra torre e bispo. E por causa do apuro de tempo, não havia mais como nenhum dos dois jogadores prosseguir analisando a situação. Eles, na época, eles tinham que atingir o 40º lance em no máximo 2 horas de tempo. E os dois não tinham como fazer mais 8 lances de uma forma segura para atingir o controle de tempo. Concluindo, então, nós estamos vendo que essa linha, atualmente, ela pode ser considerada uma das linhas ultra-teóricas da Ruy Lopes. Tem muita teoria, tem muito lance já pré-determinado, já estudado. É uma sequência de lances muito longa, mas é um ataque interessante. Se o jogador estiver disposto a enfrentar essa fase teórica, ele consegue atingir uma posição bastante aguda, bastante interessante para um embate sangrento. Ficamos então por aqui e finalizamos, enfim, a playlist sobre as variantes fechadas. No próximo vídeo, vamos inaugurar um novo capítulo, que é outra variante bastante teórica, que são as linhas abertas da Ruy Lopes, que seguem no lance 5 com cavalo captura E4. Nos vemos na próxima. Não se esqueçam, dê uma curtida, inscrevam-se no canal, deem o seu apoio para a gente continuar esse trabalho. Obrigado e até a próxima.